E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas, enquanto eu estava ali sentada, as irmãs cantaram louvor. E eu peço permissão para repetir esse louvor, pode ser? Eu vou repetir esse louvor. Porque o que Deus falava muito no meu coração foi sobre a oração. E uma coisa eu tenho certeza porque Deus falou comigo. Pastor José Lucas orou muito. Orou muito. Ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus sabe, Ele viu. E quantas das vezes ele pensou em desistir e achou que não ia conseguir. E aí Deus me deu a palavra, pastor José Lucas, de Neemias. Lá em cima, na hora, enquanto você falava comigo. Eu falei, mas que palavra? Eu pedindo a Deus para que o pastor viesse. Fiquei até alegre quando esses dois saíram para fora e o pastor chegou. Mas Deus me deu a palavra de Neemias. A reconstrução dos muros. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta poder te esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá comendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor vai Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os dedos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele é sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor vai Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos,
Neemias, no capítulo 2, versículo 17 e 18, eu vou ler só a parte final do versículo 18, que diz assim: e esforçaram as suas mãos para o bem. E esforçaram suas mãos para o bem. Eu ouvi aqui o diácono Alex falando, diácono Roberto falando. Eu sei muito bem como era antigamente. Que quem já estava aqui sabe que eu morei nos fundos da igreja. Você foi o primeiro a quebrar? Os muros de Jerusalém estavam destruídos. Diácono, ele quebrou. Foi necessário quebrar. Foi necessário derrubar. E muitas das vezes, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, é necessário que esteja tudo derrubado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, começou com o diácono Alex. Depois passou o diácono Roberto. Mas aí, nós vemos aqui um homem que tinha o mesmo hábito de Daniel. Qual era esse hábito? Ele orava. Por isso que eu cantei Deus não rejeita a oração. Ele orava. Daniel, todos nós sabemos que ele orava 3 vezes ao dia. E ele não orava escondido, não. Ele orava com as janelas abertas. Para quem quisesse ver ele orando, ele estava lá orando. Então, não tem por que nós escondermos que nós estamos orando. Eu oro e continuo orando. Neemias também orava. Da mesma forma que Daniel. Neemias era um judeu vivendo longe de Jerusalém e de sua casa. Ele era um escravo servindo a um rei estrangeiro, o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. O livro de Neemias mostra o que acontece quando uma pessoa dá um passo adiante. Se eu ficar parada, nada acontece. E começou a falar, presta atenção, eu já tinha escrito aqui. E aí, o diácono Alex disse que ele deu um passo, ele não ficou parado, ele deu um passo. Se ele ficasse só observando, o tempo que molhava, a chuva que corria, a Moisés que limpava, ia continuar do mesmo jeito. Mas ele chegou, o pastor Lourenço, e disse, vamos fazer alguma coisa. Ele deu um passo. E quando a gente dá um passo, alguma coisa tem que acontecer. Se ele ficasse acomodado, não estaríamos nesse tempo tão bonito. Tão bonito. Aí, continuando. Neemias tomou conhecimento de um problema. E este problema o angustiava muito. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que diz. E disseram-me, alguém chegou até ele e disse, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas
a fogo. Ficaram em cativeiro. E eu fiquei analisando, né? Ninguém imaginava que aqui no lote ia ter um templo como este. Então era como se a igreja vai continuar do mesmo jeito, não vai sair do lugar. E aí problemas e mais problemas, mas não tem jeito, não tem solução. Aqui não vai ter igreja. Nós vamos construir em outro lugar. Eu mesma disse um dia, meu Deus, tanto problema, tanta dificuldade, por que não constrói no terreno, não tinha um terreno? Só que o decreto e a última palavra é do nosso Deus. Pode quem quiser dizer não vai acontecer, pode quem quiser dizer não vai fazer. Aí Deus pega e vai levantar Neemias. Jerusalém estava destruída, a cidade estava sem defesa. Aí, observem, congregação destruída. Sim ou não? O povo estava onde? Congregando em um lugar onde pagava aluguel. Porque o templo, Alamaio de Halabá, Surianda Labás, estava destruído. O povo, preste atenção, estava sem defesa. Sim ou não? Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai acontecer. Tudo travado. Lá eu dei Calabasuriana Labás. Quem poderá fazer alguma coisa? Os judeus que haviam retornado depois da década de cativeiro na Babilônia precisava desesperadamente que os muros fossem construídos. São José do Barreiro precisava que a igreja fosse erguida. São José do Barreiro precisava que a igreja fosse erguida. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. O povo de Deus não fica como que eu posso dizer assim? Abandonado. O povo de Deus não fica sem dinheiro nem beira, não. Está pagando aluguel, vai ficar pagando aluguel. Não, Deus não deixa. A oração, ela muda projetos. A oração muda decreto. Tinha um decreto para essa igreja, tinha ou não tinha? Não vai mais continuar. Narabaio de Calabasurianda Labás. Mas o decreto do nosso Deus foi: não, eu vejo ali um templo espaçoso, bonito, aconchegante para aquele povo que está ali. Neemias entristeceu muito com tudo que aconteceu aqui. Vocês se entristeceram. Passou algum tempo, então, jejuando. O que me chama muita atenção foi que Neemias, eu não vou demorar, ele precisava tomar uma decisão, mas ele não tomou nenhuma decisão sem antes jejuar e orar. Qual é a decisão que você precisa tomar? Não tome sem antes jejuar e orar. Não tome sem antes jejuar e orar. Acredito que todos conhecem a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei. E ele não poderia se apresentar diante do rei com o coração entristecido, com o semblante triste. Não, ele tinha que estar servindo alegre. Sempre alegre. Sempre alegre. E sabe o que eu aprendo com
servindo ao Rei dos Reis, mesmo com o coração triste, mas fisionomia alegre. Deus, se o rei percebeu a tristeza de Neemias, imagine Deus que nos conhece e contempla a sua tristeza, contempla a minha tristeza, contempla a tristeza muitas das vezes do coração do pastor Zé Lucas. E aí eu fiquei, meu Deus, vocês já imaginaram ele? Porque aí passou Diácono Alex, Diácono Roberto, parou a obra. Parou não? Não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada. Mas aí Deus levantou Neemias. E aí você pergunta, né? Mas por que eu? Por que tinha que ser eu? Mas, meu Deus, eu? Deus escolheu Neemias. Deus escolheu Neemias para fazer essa grande obra. Foi Deus que escolheu. Podia ter sido outro, mas Deus escolheu Neemias. Pastor José Lucas. E aí vem aquele versículo nas minhas mãos, na minha mente, assim, que Deus não é injusto para não recompensar, viu? Quantas dores, né? Ninguém sabe quantas dores, quanta tristeza. Neemias teve quem levantou para tentar desanimar. Não foi diferente com ele também, não. Mas oração, oração. Aí vem o remedinho do céu. Narai, Jonsanai, Alabassuria. Porque amanhã ele tem que ir de novo. Senhor, hoje eu estou tão quebrado. Senhor, hoje eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. E aí Jeová manda remédio do céu. E você não sabe. Para que ele no outro dia estivesse aqui de novo. Quando Neemias foi servir o rei, ele estava alegre, servindo o rei. Mas o rei observou. E aí a palavra do Senhor diz, depois ele ter jejuado e orado, como ele ia fazer. Senhor, como é que eu vou fazer? Meu Deus, me dá uma direção, como que eu vou falar com o rei? O Senhor sabe que eu não posso. O Senhor sabe que esse trabalho não pode demorar de ser feito. Ele tinha que ser rápido para levantar aqueles muros. Porém, tinha um problema. Ele era copeiro. Neemias capítulo 1, versículo 11. Tinha que se apresentar frequentemente ao rei. Se ele tinha que se apresentar frequentemente ao rei, como ele ia se ausentar? Como? Que ele ia para um outro lugar para construir algo que estava desmoronado. Aí, a Bíblia nos mostra que o rei percebeu o quanto Neemias estava abatido. E então lhe perguntou, Neemias, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Ele não estava doente. Não é isto senão tristeza de coração. E aí Neemias conclui dizendo assim, então temi sobremaneira. Quando diz temi, ele ficou com medo. Porque ele não podia demonstrar, e o rei percebeu a sua tristeza. Aí eu vou direcionar ao rei dos reis.
Ele percebe a nossa tristeza. Ele percebe a nossa angústia. Estamos servindo, estamos fazendo, estamos trabalhando, arregaçando as mangas, mas o coração está triste. E o Rei dos Reis lá de cima está olhando e dizendo: o que está acontecendo, meu filho? Do que é que você precisa, minha filha? Neemias então temeu, ficou com medo. Mas o rei já tinha percebido. Era perigoso parecer triste no serviço do rei. Porém, Neemias corajosamente disse ao rei o que estava acontecendo. E ele disse com honestidade, ele rasgou: Senhor, meu rei, está acontecendo isso. Nosso rei não é diferente. Ele sabe que algo está acontecendo, mas ele quer que você fale para ele. Fale para ele com honestidade. E hoje uma irmã disse algo e eu achei interessante. Ela disse assim: eu preciso. Não é vergonhoso você dizer ao rei dos reis: Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou assim, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Naramaio de calabaçuria da labás. Fale honestamente com ele, converse com ele, ora para ele, explique para ele direitinho o que está acontecendo. E para a surpresa de Neemias, o rei perguntou: como posso ajudá-lo? Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. E o rei me disse: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. E antes dele falar de novo com o rei que ele precisava, ele orou. Por isso que eu cantei: Deus não rejeita a oração. Tudo que Neemias fez, ele fez debaixo de oração. E enquanto eu meditava nessa palavra, vinha o pastor José Lucas. Eu não estava dentro da casa dele. Eu não vi, mas era como se eu visse ele sempre de joelho orando em um determinado lugar. Deus escolheu, então Deus capacitou e Deus trabalhou para que esse tempo acontecesse. Hoje é um culto de inauguração. Irmãos, é motivo de sobra para nós darmos a Ele glória, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem não congregou aqui, quem não estava aqui não sabe, não viu. Mas vocês estavam aqui, vocês viram. Vocês ouviram. Está em ruína. Mas o nosso Deus não disse que estava em ruína. Ele disse: vou construir, levantar uma grande obra. E aí, com certeza, pastor Zé Lucas, só ele, Deus, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Levanta essa balaste, Tobias, levanta quem quiser para impedir. Mas olha aí, olha isso aqui. Nós, vocês, com a força de vocês, não conseguiriam. Pastor José Lucas e os demais obreiros não conseguiriam. Mas nosso Deus, que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. E aí tem uma palavra, um pedacinho que eu vou cortar aqui, porque ó, já está dando a hora. Está dizendo assim, que Neemias analisou a situação. Neemias analisou, com certeza. Ele é mestre de obra, não é? Então, o que o mestre de obra faz? Analisa.
aqui precisa fazer isso, aqui tá meio torto, aqui precisa colocar um prumo, aqui tem que ser assim, analisar. Antes de qualquer coisa tem que analisar. Neemias analisou. Neemias daqui também analisou. E depois avaliou a situação. Ele liderou a reconstrução dos muros. Apesar de muitos entrevessos, por conta dos inimigos de Jerusalém. Neemias concluiu a obra. E o pastor José Lucas concluiu essa obra. Sozinho? Não. Neemias com certeza também não trabalhou sozinho. Teve os seus obreiros, alguém que ajudou. Não foi diferente aqui também. Esta obra foi o Senhor quem fez. Tudo para a glória de Deus. Deus protege o seu povo na adversidade e o ajuda a completar as tarefas que lhe foi dado. Vocês entenderam o que eu falei agora? Deus protege seu povo. Deus protegeu a igreja de São José do Barreiro. Deus protegeu a congregação de São José do Barreiro. E agora, né, Manzilda? Nós não temos mais o nosso templo, né, Manzilda? Nós não temos mais o nosso templo, vamos ter que ficar congregando para lá. Sabe Deus, depois, quando acabar esse aluguel, nós vamos ter que... Vamos para onde? Aí Deus diz, não, vocês não vão para lugar nenhum. Vocês vão voltar para o lugar de vocês. Por quê? Porque Deus protege o seu povo na adversidade e o ajuda a completar as tarefas que lhe foi dado. Deus foi quem ajudou a completar essa tarefa. E é por isso que o tempo está aí, ó. Porque Deus ajudou, Deus sustentou, Deus renovou as forças. E aí, alguém me disse, nós ficamos a semana inteira trabalhando. Mas por que ficaram? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesse lugar. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste lugar. Como é aquele louvor? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Quantas vozes você teve que calar, hein? Quantas vozes você teve que calar? Mas sabe o que é melhor de tudo isso? Que você não calou a voz de Deus. Deus usa o homem, mas é Ele que escolhe e coloca no coração do homem. Queira ou não queira, acredita ou não, foi Deus que fez. Foi Ele que escolheu. E aí, quando Ele escolhe, não adianta. Acontece o que nós estamos vendo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu não. Se eu não te ouvir, eu pereço. Só voz é livramento no meio do tormento. Mas eu te ouvi, eu vivo, se eu te ouvir,
Senhor, pastor. Nós precisamos orar por vocês. Sabe? Às vezes nós oramos por todo mundo. E queremos que uma pessoa chegue. Posso orar por você? Eu quero chamar a Priscila, por favor, vem aqui. Pastor José Beiro, por favor, ore por esse casal. Naramai, onde canta la passuria da labas. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra aqui nessa Aqui estão os teus filhos, Senhor. é gratidão. O Senhor sabe o quanto foi grande o desafio, Senhor, desse casal. Por esse casal que o Senhor, só o Senhor conhece o que vai dentro desses corações. deu a Priscila no ventre. Mas nessa noite, meu Senhor, eu quero pedir uma bênção especial para os teus filhos. Senhor, eu peço uma bênção especial para os teus filhos, para a glória do teu santo nome. Renova, Senhor, as suas forças. Esconde-nos debaixo das tuas potentes armas. Senhor, os seus filhos, guarda, protege, livra, sustenta, realiza os sonhos e os projetos, meu Senhor, dos teus filhos. A glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Renova, Senhor, e sustenta para a glória do teu santo nome. Alamai, eu dei calabaço, e eu dei calabaço. Alamai, eu dei calabaço, turiminaha. Alamai, eu dei calabaço, turimiha, turimiquia, calabaço. Senhor, nós abençoamos os teus filhos. Nós abençoamos os teus filhos. Nós abençoamos os teus filhos, Senhor, com toda sorte de bênção. A glória do teu santo nome. Esconde eles. Esconde eles, meu Senhor. Pai, aonde quer que eles coloquem a planta dos pés, aonde estenderem as suas mãos, o Senhor com eles, realizando, guardando e protegendo para a glória do teu nome, Jesus. Ó Deus, nós abençoamos, nós abençoamos. Minhas mãos sobre a Priscila, Ó Deus, Senhor, Alabai, grande presente, Darabá, Suriana, milagre, uma bênção, Deus, nós abençoamos. toda a vida dela. Pai, eu coloco minhas mãos sobre o pastor Zé Lucas. Deus, ela Com muito tremor e temor, é Espírito Santo, pedindo saúde, pedindo força, para a glória e do teu que o Senhor realize todos os seus sonhos e projetos. em nome de Jesus. Porque já foi citado aqui, Senhor, Oh, que Espírito lá em Hebreus, no capítulo 6, Jesus. e o versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor não é injusto para não abençoar as obras das vossas mãos, e nem o trabalho prestado ao seu santo e poderoso nome. Porquanto, Deus, eu te peço, Senhor, milagre sobre esse casal, Em nome de sobre Jesus. essa família. Em nome de Senhor, eu sei que ainda a caminhada dele, Senhor, vai muito longe aí. Em nome de Jesus. E que o Senhor vai abençoar muita gente, Senhor. Muitos dos teus servos que vão estar ao lado dele, rodeando ele, Senhor. Oh, Ó Deus, o Senhor vai abençoar. Aproveitando a oportunidade, abençoa os pais do pastor Zé Lucas. E abençoa os pais da irmã Priscila. Em nome de Jesus. E toda a sua família, para a glória do teu nome. Como ministro da tua palavra, na posição pastoral, Jesus. Senhor, e como profeta, eu declaro a bênção sobre a vida deles, sobre a tua igreja, sobre os obreiros que lhe ajudam, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e continue nos abençoando. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Deus glória. Queria toda a igreja repetir